Fala pessoal, vamos lá. Galera do Paz 1, é o seguinte, o que eu preparei hoje, sábado, nosso segundo encontro para vocês. Hoje não rolou encontro presencial, eu já estou socializando aqui o mesmo conteúdo que seria do presencial, já no AVA, tá? Então eu vou já socializar como é que vai ser. Eu tinha preparado para hoje para a gente conhecer um pouco sobre a prova. Todo mundo, todos vocês nunca fizeram a prova do PAS UNB, primeiro contato. Então, já para mostrar e matar um pouco da curiosidade de todo mundo de como é que essa prova veio, como é que ela cobrou, como é que ela cobra a obra, essas coisas. Porque vocês sabem que vocês têm uma listagem de obras para ir vencendo ao longo do ano, que a gente vai estudando aos poucos. Tem os conteúdos, né? E de que maneira isso cai, né? De que maneira isso se relaciona, tá? Então, eu estou aqui com a prova do ano passado. Ela é a prova, o caderno aqui é o caderno sucata, cuja capa já remete a uma obra, que é Aos Olhos de uma Criança, né? Tem aqui, ó, né, o Menino e o Mundo, né? A cena do filme Menino e o Mundo. Então já sempre na capa vai ter uma obra, tá? São vários, normalmente são 3 cadernos, são 3 provas com capas diferentes. Tem gente que vai receber a prova 1, prova 2 ou prova 3, que seria caderno sucata, caderno qualquer outra coisa. Eles vão sempre pôr uma obra para variar nos cadernos. Mas a prova é igual, só muda a ordem das questões, tá? É só para não ter cola, né? Você e seu colega do lado não vai ter a prova igualzinha, não. Nas ordens, né? A 2 sua não vai ser a 2 do seu colega normalmente, tá? Às vezes a 2 sua é a 3 do seu colega, alguma coisa assim. Então são 3 cadernos, tá? E aí, esse aqui é o caderno sucata do ano passado. A própria prova na capa já explica para vocês o que é um item tipo A, tipo B, tipo C. Isso a gente vai conversar bastante ao longo do ano inteiro. Eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Isso aí não se preocupem. Aí nas sequências geralmente vem a língua estrangeira, espanhol, tá? Espanhol vai ser a primeira língua, você vai ter 10 itens. Vem o francês na sequência, você vai ter aí também 10 itens. E você vai ter o inglês também 10 itens. Ou seja, as primeiras 10 questões é a de língua estrangeira. E você só vai fazer da língua que você escolheu. Então, se você escolheu espanhol, você vai fazer de 1 a 10 de espanhol. E não precisa fazer francês, não precisa fazer a de inglês. Aí você vai pular direto lá para frente, para 11. Aí a 11, né? Por exemplo, você começou aqui no espanhol, fez as de espanhol. Terminou a 10 aqui de espanhol. Para frente não vai ter 11, tá? Porque a 11 vai vir lá depois da língua estrangeira. Aqui para frente também não vai ter 11, porque são as 10 de língua estrangeira de acordo com a língua que você escolheu, tá? Aí, a 11 vai estar aqui na parte da prova de língua portuguesa, né? Que é a parte 2 da prova. Então você vai fazer as 10 primeiras questões na língua estrangeira que você escolheu, marcar no gabarito. Só vai ter uma sequência de 1 a 10 no gabarito. E aí depois vem a prova em si, tá? A prova em si, normalmente, ela vai ser coberta de textos, imagens, figuras e música. E a do ano passado, de cara, já veio com o texto da música, né? Aos Olhos de uma Criança, tá? Que é justamente uma obra, tá? Então eu já trouxe aqui na íntegra o texto da música, do Emicida, né? Música muito bacana, muito linda mesmo essa música aí, que tem muito a falar. E aí a gente teve aqui uns 12 itens sobre Aos Olhos de uma Criança, tá? Só nessa parte aqui. Do outro lado a gente também teve mais duas, que aí acabou falando mais do filme aqui, tá? Essas duas. Então veja que foi uns 14 itens só falando Aos Olhos de uma Criança, tá? E correlacionando com o filme Menino e o Mundo. Veja o tanto que essa obra caiu, tanto que ela foi importante ano passado, né? Para quem estudou, teve contato com ela, olha o tanto que fez diferença. Dos 100 itens que a prova teve, praticamente 15 foram de uma obra só. Foi de uma obra só. Aqui na primeira parte foi cobrado interpretação, compreensão de textos. E aí ele perguntou, né? O autor utiliza a enumeração como recurso literário. Então aqui caiu a enumeração. Estilística, essa questão. O uso expressivo da sonoridade das palavras é uma característica da linguagem literária utilizada pelo autor. Ele está querendo saber isso aqui. Isso aqui, gente, ele está querendo deduzir de vocês, não é gramática, ele vai querer mais a questão da escrita, da linguagem, né, do texto, tá? A aplicação do texto, figuras de linguagem, recursos, vícios de linguagem, técnicas, essas coisas assim. Eu vou explicar já já, vou comentar já já essas duas questões aí.
Depois ele faz algumas inferências e tal sobre as estrofes, quer saber que o texto aborda o que, no verso tal, exprime a ideia de que, antítese, vai dar o que. Ele vai mais ou menos nesse sentido, tá? Então ele vai falar no verso 18, se você substituísse a palavra, né, pilhere, por zombaria, prejudicaria o sentido do verso, uma vez que tais palavras são antônimas. Então aqui tinha que saber o significado de zombaria e pilhéria, para saber se elas são antônimas ou não, tá? É nesse sentido. Então essa primeira parte, ela foi uma parte que caiu mais gramática, um pouco de gramática, essa questão da substituição de palavras, para ver se acarreta prejuízo ou não. E a parte de compreensão e interpretação de texto, estilística, a parte, né, textual mesmo, tá? Já do outro lado, como eu falei, caiu especificamente sobre o clipe e filme, tá? Eu até tinha avisado para os meninos no ano passado que apesar da obra ser o clipe do filme, você tem que saber o filme, você tem que ter assistido o filme para poder correlacionar, para entender a mensagem que se passa no clipe, tá? Apesar que o clipe já diz muita coisa, mas você tinha que saber um pouco mais, né, para poder aprofundar. Aos Olhos de uma Criança, então, é o videoclipe do Emicida, que foi feito em 2014, para o filme Aos Olhos de uma Criança, tá? O filme Aos Olhos de uma Criança, para o filme O Menino e o Mundo, tá? E aí foi uma produção premiada, muito, muito bacana e tal, que é um desenho, né? E aí, olha só, aqui tem as informações sobre o clipe, e aqui eu tô falando, né? Que é basicamente a historinha. Sofrendo com a falta do pai, o menino deixa sua aldeia e descobre um mundo fantástico dominado por máquinas, bichos estranhos, seres alienígenas. Uma inusitada animação com várias técnicas artísticas que retratam uma questão do mundo moderno através do olhar de uma criança. Tá? Então tem um autor que fala aqui, ó, vem falar aqui que reforça que a música Aos Olhos de uma Criança, composta por 7 estrofes, sendo a primeira o refrão, cria um pano de fundo para as críticas suscitadas à sociedade e ao sistema capitalista, né, que explora os moradores das grandes cidades. Tá? Eu destaquei aqui outras palavras também para vocês, que é o seguinte, ó, o personagem principal é um menino, tá? Esse menininho aqui. E aí ele é um menino que deixa a aldeia, onde vive o pai e tal. Assistam o clipe, pesquisem no YouTube, assistam o clipe, O Menino e o Mundo. Vocês vão entender, fica mais fácil quando você assistir o clipe, tá? Depois você volta aqui na análise. Mas ele vai ter um menininho, o pai dele, né, provavelmente questão de emprego, de renda, ele vai para a cidade, sai do campo, vai para a cidade. E o menininho fica angustiado com aquilo, sentindo a falta do pai, e ele vai atrás do pai nesse mundo, né? Ele começa a viajar nesse mundo também que o pai foi, né, para onde o pai foi. E ele descobre um monte de coisa, né? Muitas desigualdades, contraponto. Então, assim, na sua jornada, ocorre uma jornada de autodescobrimento, que ele encontra seres estranhos como máquinas, bichos, e descobre o problema social problema da desigualdade social, relação com o meio ambiente, né? A questão de como lá a cidade se relaciona com o meio ambiente, a questão do lixo aparece, tanto nas fazendas quanto nas indústrias, como o desemprego trazido pela automação, tá? Tem muito robô, aparece muita máquina e tal, é uma lógica nesse sentido, tá? São as palavras-chave, assim, que eu destaquei o ano passado para a galera e destaco novamente do clipe, tá? O filme vai trazer uma carga mais completa de significado e tal, então recomendo, veja o clipe, veja o filme, volte para analisar, né, as questões da prova ali, tá? Mas trazendo para vocês aqui, a prova trouxe ali lá no item 11, que foi um dos primeiros, ela trouxe justamente o item 11 falando assim, ó, o autor utiliza a enumeração como recurso literário. Enumeração como recurso literário para exprimir coisas e fatos que são observados pelo menino. Então ele quer saber se ele faz o uso dessa técnica, tá? Enumeração como recurso literário. Essa enumeração é recurso de escrita, tá? Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Quando a gente estuda figuras de linguagem, o estilo de linguagens, que cai muito no primeiro ano, tanto no primeiro, segundo, terceiro, Enem, cai pra caramba isso aqui. O recurso da enumeração é quando você está falando de um assunto e começa a enumerar informações sobre aquele mesmo assunto, tá? Então, figura de estilo que consiste na sequencialização de várias palavras, sintagmas, ou seja, trechos, né? Pedacinhos, e orações que têm como propósito uma intensificação do ritmo do discurso, ou uma acumulação de argumentos,
Ou seja, você começa a reforça um argumento para aquilo, reforça de novo, reforça de novo, reforça de novo. Você traz um monte de trechos reforçando aquele argumento seu, exemplificando, por exemplo, sendo muitas vezes orientada para uma gradação. Designa-se por enumerações simples os casos em que os elementos postos em série pertencem à mesma categoria gramatical, que é demonstrado como no exemplo seguinte de Camões. Por exemplo, ouvi que não vereis como vãs façanhas fantásticas. Então, vãs façanhas fantásticas, fíngidas, mentirosas. Então perceba que aqui ele já tinha falado, Camões já tinha falado, né, destacado, tem uma característica aqui, ele veio e reforçou de novo essas informações sobre as façanhas. Então, ó, façanhas fantásticas, façanhas fíngidas, né, e mentirosas. Então, tudo remetendo aqui, ó, recorrendo a façanhas, tá? Vãs façanhas. Então, perceba que ele enumerou, ou seja, ele reforçou várias vezes uma coisa ou argumentação daquele ponto que ele queria, tá? Para dar uma carga maior. Aqui eu trouxe outro aqui, ó. Deixa eu zerar para ficar bacana para vocês aqui, ó. Deixa eu tentar zerar isso aqui para vocês. Já mostrei ali que o item tá certo, né? Que ele fez esse recurso mesmo, mas é que eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó. O naturalismo. Dois pontos. Esses livros poderosos e vivazes, tirados a milhares de edições, tá? Roupas rudes, análises, apoderando-se da igreja, da realeza, aqui tem um espaço, da burocracia, da finança e de todas as outras, das coisas santas. Perceba que aqui você tem um trecho que ele está falando, ó, apoderando-se de quê? Da igreja, da realeza, da burocracia, da finança, de todas as outras coisas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 informações que ele está enumerando, né, que faz parte desse, né, empoderando-se de tudo isso aqui, né, apoderando-se de tudo isso aqui, se apropriando da igreja, da realeza, da burocracia, da finança e de várias outras coisas. Então, isso é o recurso, esse estilo de linguagem da enumeração, tá? Na música, nós temos isso em vários momentos. Se você fizer a leitura da música agora, você vai conseguir identificar isso aqui em vários momentos, tá? Então, por isso o item está correto. Já tinha comentado aqui. Então, o autor realmente ele utiliza a enumeração como recurso literário para exprimir coisas e fatos observados pelo menino. Porque o menino viu isso, viu aquilo, depois viu aquilo, viu isso, viu aquilo aquilo e aquilo. É isso que a música fala, tá? Então, é nesse sentido, por isso que está correto. Já a 12, ela falou assim, ó, o uso expressivo da sonoridade das palavras é uma característica da linguagem literária utilizada pelo autor. Então, aqui ele veio falar de outro recurso, ó, a sonoridade, tá, das palavras. O uso expressivo da sonoridade das palavras é uma característica da linguagem literária utilizada pelo autor. Como se pode perceber é o mundo nas costas e a dor nas custas. Veja, costas e custas, tá? E o nas aqui também, ó, nas costas, nas custas. Tá vendo que dá uma sonoridade, dá uma brincadeirinha com o som? Nas costas, nas custas. É quase a mesma coisa, né? A sonoridade assim lembra muito parecido. Esse recurso da sonoridade, a gente tem lá dentro das figuras de linguagem, lá a gente tem as figuras de som, tá? Também conhecidas como figura de harmonia. Estão intimamente relacionados com a fonologia, né? Com a fala ali. A sonoridade das palavras, sílabas e fonemas são utilizados de uma forma peculiar para criar um sentido expressivo único, seja construindo um ritmo de frase, imitando sons de animais ou máquinas, ou ainda relacionando palavras com sonoridades parecidas. É o que acontece bem aqui. Então, exemplos, ó. A gente tem o tipo de figura de som, que é a aliteração, que é a repetição da mesma consoante ou de outra que tenha som parecido. Então, ó, 3 tigres tristes comeram 3 pratos de trigo. Né? O tri, aqui o tempo inteiro, né? Tri. Tá? Essa é a aliteração. O nome que se dá é aliteração. É recurso de sonoridade também. Assonância, a repetição de uma mesma vogal, recurso bastante usado em versos. Então, a mesma vogal. Então, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Então veja que tudo tem U, tá? Então você repete aqui a mesma vogal.
tá? É um dos outros recursos que também nós temos, a assonância. Aí aqui a gente tem a paronomasia, ou paranomásia, tá? Repetição de sons semelhantes em diferentes palavras. Então, ó, berro pelo aterro, né? Pelo desterro, berro, por seu erro. Então, ó, erro, 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 erro. São palavras diferentes, mas assim, o finalzinho é muito parecido ali, então dá uma sonoridade muito próxima, tá? Se vocês perceberem, lembra muito o nas costas, nas custas, né? É muito parecido. A gente tem a onomatopeia, conjunto de sílabas ou letras que produz um som natural ou produzido, tá? Então, por exemplo, cabum é o som da explosão, tic-tac, o ponteiro do relógio. É aquela expressão, aquela palavra que remete a um som, tá? Remete a uma sonoridade. A palavra já vem na sua cabeça uma sonoridade. Então, no caso da questão 12, perceba que não é a literação, não é a assonância, é essa paranomásia, tá? Porque ela faz a repetição de sons semelhantes em diferentes palavras. Então, é aqui que a gente tem algo parecido com a questão 12, tá? Então, só para vocês perceberem que é assim que apareceu na prova do ano passado. Então, é muito importante estudar esses recursos linguísticos, tá? Aqui a gente tem, aos olhos de uma criança, que a questão 24 e 25, ele trouxe falando, então, correlacionando o filme com o clipe, e aqui ele já traz até uma figurinha, e aí ele fala bem assim na 24, item 24, certo ou errado, né? O Menino e o Mundo é uma narrativa visual que se desenrola por meio de um desenho animado com um traçado infantil, em cenários de lápis de cor. Pessoal, observando esse desenho aqui, parece ser um traçado infantil? Sim, parece que foi uma criança que fez. O que mais? Lápis de cor? O cenário é feito com lápis de cor? Com certeza. Olha aqui os rabiscos aqui, ó. Um rabisco parecendo que uma criança fez assim, depois foi fazer o short assim, ó. A gente tem a pintura aqui da camiseta, o olho. Gente, isso aqui é como se tivesse uma criança, tivesse desenhado. Então, corretíssimo, tá? O item. E a própria imagem já dava para ter essa noção. Você não precisava nem ter assistido o filme ou o clipe. Pela própria imagem que a prova te colocou, ela já facilitou sua vida, porque ela já deixou claro ali que era isso mesmo. O 25, então o item aqui está certo. O 25. A obra em apreço apresenta elementos para a compreensão da relação do ser humano com o meio ambiente. Tá? Ó, a obra em apreço apresenta elementos para a compreensão da relação do ser humano com o meio ambiente. A obra, né, O Menino e o Mundo, ali aos olhos de uma criança, ali também, a gente tem essa relação do ser humano com o meio ambiente, com certeza, né, gente? Eu falei várias vezes, se você assiste o clipe lá, falei agora há pouco, inclusive, se você assiste o clipe da música, o menino sai lá do campo, da natureza, e ele vai lá para a cidade, começa a ver poluição, lixo, essas coisas, e vê que na cidade o povo polui, joga lixo no chão e tal. Lembra muito o Pais 3, a obra do Man, Steve Cutts, lá no Pais 3, tá? Lembra um pouco a animaçãozinha, e toca na mesma temática, a relação do homem com o meio ambiente, do homem com a máquina, na questão dos empregos, desigualdade social, capitalismo, tudo isso está associado aos olhos de uma criança e o menino e o mundo. Então é isso, gente. A prova do ano passado, a gente acabou fazendo aqui 4 questõezinhas, 4 itens da prova do ano passado, só sobre essa obra, tá? Basicamente sobre essa obra aí, questões bem tranquilas. E é nesse sentido que a gente vai fazer essa preparação esse ano, justamente para que você tenha sucesso, tá? Quem não adquiriu, quem é do primeiro ano aí, gostaria de adquirir o curso completo de análise de obras, a gente tem disponível à venda na plataforma Integral Vestibulares, tá? Tá o link aqui do lado, Integral Vestibulares, a gente tem um curso completo da análise de todas as obras, a gente está terminando de gravar as obras do PAS 2 e 3, mas a do 1 já está 90% completa lá, já está disponível, a gente só está postando o restinho, gravando o restinho, está faltando, editando. Se não, vai nos acompanhando aqui, né, na plataforma mesmo, para a gente poder ir trocando essas figurinhas, tá? É claro que lá na Integral Vestibulares vai ter uma análise muito mais detalhada, muito mais completa de obra por obra, tá? Aqui a gente vai dar uma ideia, vai dar algumas dicas aqui para a gente poder complementar. E para a galera do acompanhamento do AVA, né, a gente vai tendo as metas semanais e tal, as dicas de estudo lá,
E aí a gente vai conversando. Eu espero que tenha clareado um pouquinho mais para vocês como a prova cobra essas obras, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo de uma obra de audiovisual, e como é que isso apareceu na prova, tá? Então, um grande abraço a todos, bons estudos, até o próximo encontro.